Bem, a última coisa que eu queria falar sobre a energia de deformação é uma definição, a chamada energia de distorção. É o seguinte, vamos imaginar que eu tenha já calculado as tensões principais num ponto. Então, essa é a situação que a gente conhece. É, as tensões principais, digamos que sejam sigma 1, sigma 2, sigma 3. No caso geral, quando esse elemento estiver submetido a esse conjunto de tensões, a gente diz que ele sofre mudança de forma e de volume. A mudança de volume todo mundo sabe o que é, mas quando eu me refiro à mudança de forma, eu estou pensando em as proporções se alterarem, né? Por exemplo, se isso aí era um cubinho perfeito, deixa de ser um cubinho perfeito. Então, no caso geral, isso sofre mudança de forma e de volume. Em que circunstâncias esse elemento teria só mudança de volume? Mudança de volume seria assim, ó. Só de volume, né? Mudança só de volume seriam as três tensões iguais, por exemplo, né? Aqui essa tensão certo sigma linha, aqui sigma linha e aqui também sigma linha. Tá? Então a gente diz que nesse caso aqui ocorre mudança de forma e de volume. Aqui ocorre só mudança de volume. Só. Né? As proporções não se alteram. Bom, por um motivo que vocês vão ver na sequência, vai nos interessar separar essas duas mudanças, a mudança de forma e da mudança de volume. Será que eu consigo separar essas duas coisas? Se aqui eu tenho mudança de forma e de volume, aqui eu tenho só mudança de volume, será que eu consigo fazer uma superposição de modo que aqui só exista mudança de forma, sem mudança de forma, de volume? Bom, primeiro, se eu vou fazer aqui uma superposição, eu estou imaginando que esse estado de tensão original vai ser a soma desse com o outro. E esse outro só pode ser o seguinte, aqui teria que ser sigma 1 menos sigma linha, aqui teria que ser sigma 2 menos sigma linha, e aqui teria que ser sigma 3 menos sigma linha. Tá? Certamente vale essa superposição. Agora, será que eu consigo encontrar um sigma linha tal que aqui só exista mudança de forma? Bom, dizer que eu estou procurando um sigma linha tal que só exista mudança de forma, significa dizer, será que eu consigo achar um sigma linha tal que esse elemento não muda de volume? E a resposta é sim. Na verdade, a gente já fez isso antes, mas eu vou lembrar. A gente já fez uma coisa parecida com isso. Eu vou abrir parênteses aqui. Vamos imaginar que eu tenha aqui um elemento genérico submetido só a tensões normais. Aqui é uma tensão aquele nosso sistema de eixos usual,
Como é uma situação genérica, eu vou fazer assim, eu vou chamar isso aqui de U, isso aqui de V, isso aqui de W. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenha só essa tensão normal sigma V, aqui tem uma tensão normal sigma W, e aqui tem uma tensão normal sigma U. Tá? Eu quero calcular a variação de volume desse elemento. Vamos chamar esses segmentos de DU, DV e DW. Tá? Bom, a conta que nós já fizemos é a seguinte: o volume inicial desse elemento é DU vezes dV vezes dW. O volume final é... Bom, pense um pouco. Se esse segmento inicialmente era DU, o comprimento final dele vai ser DU vezes 1 mais o epsilon na direção U, não é isso? Tá certo? Quer dizer, se o epsilon na direção 1 é 10%, o que é muito, é 0,1, o comprimento final é 1,1 vezes o comprimento inicial, tá? O dV vai ser dV vezes 1 mais epsilon V. E o comprimento final na direção W é dW vezes 1 mais epsilon W. Tá? O que nós já fizemos essa conta anteriormente e verificamos que quando eu fizer essa conta, o que vai aparecer? Quando eu fizer isso, vezes isso, vai aparecer 1. Depois, quando eu fizer epsilon U vezes 1, vai dar epsilon U. Vai ter um termo que vai aparecer só epsilon V. E vai ter um termo que vai aparecer só epsilon W, né? Tá? E depois vão aparecer termos que são quadráticos ou cúbicos em epsilon. Vamos indicar assim, termos que são da ordem de epsilon ao quadrado. Tudo isso multiplicado pelo volume inicial du, dv, dw. Tá certo? Esses epsilon são números muito pequenininhos, é da ordem de milésimos, 10 a menos 3. Então, quando aqui aparecer ao quadrado, é 10 a menos 6, é totalmente desprezível nessa conta, né? Então, como sempre, nós vamos desprezar essa parcela. Por outro lado, em cada um desses épsilons aqui, o que vai aparecer, hein? Peguem esse epsilon U aqui. Esse aqui. Como é que a gente escreveria? É 1 sobre E, que multiplica, em termos de tensões, né? Sigma U menos Ni vezes sigma V mais sigma W. Não é isso? No lugar desse epsilon W, vai aparecer 1 sobre E sigma W menos Ni sigma U mais sigma V. E tem uma expressão semelhante para esse epsilon V aqui, né? O fato é o seguinte, quando eu fizer essa conta, vai dar... vamos fazer a variação de volume dividido pelo volume inicial. Então, a conta que eu quero é volume final menos o volume inicial dividido pelo volume inicial. Tá? O volume final sobre o volume inicial vai dar esse negócio aqui, vai dar o que está dentro dos parênteses, né?
E disso eu vou subtrair 1. Isso aqui vai ser a soma dos 3 épsilons. Épsilon U mais épsilon V mais épsilon W. E na hora que a gente fizer essa conta, veja o que vai acontecer. A gente vai somar essas 3 expressões dos épsilons, né? Cada tensão, por exemplo, esse sigma U aqui, vai aparecer 1 sobre E, primeiro, né? O E vai estar aqui no denominador. E depois, cada tensão vai aparecer uma vez multiplicando 1 e depois 2 vezes multiplicando menos ni. Vai aparecer uma vez aqui e a outra vez aqui. Então, no final vai dar 1 menos 2 vezes ni, que multiplica sigma U mais sigma V mais sigma W. Tá? Então, abri parênteses aqui, fechei parênteses aqui. A variação de volume, a variação percentual de volume desse elemento é proporcional à soma das 3 tensões normais. Então, se eu voltar aqui essa figura anterior, em que condições isso aqui não vai ter mudança de volume, portanto vai ter só mudança de forma? Bom, vai ser quando a soma dessas 3 tensões for igual a zero, né? Então, se eu chamar esses casos aqui, eu vou chamar isso aqui de... Que nome que é bom, hein? Eu vou chamar de V, esse caso. Cadê? Aqui, vou chamar esse caso de V, porque aqui só tem mudança de volume. Eu vou chamar esse aqui de F, porque aqui só existe mudança de forma. Né? Eu quero então que a variação de volume no caso F seja igual a zero. Bom, para que a variação de volume no caso F seja igual a zero, para que a variação de volume no caso F seja igual a zero, vamos indicar assim, é preciso, só acontece C e somente C, a soma daquelas 3 tensões lá for igual a zero. Né? E aquelas 3 tensões do caso F são sigma 1 menos sigma', sigma 2 menos sigma' e sigma 3 menos sigma'. Então, vou ter, o que tem que acontecer aqui, sigma 1 menos sigma' mais sigma 2 menos sigma' mais sigma 3 menos sigma' tem que ser igual a zero. E daqui a gente tira o valor de sigma'. Sigma' vai ser 1/3 de sigma 1 mais sigma 2 mais sigma 3. Tá? Tá certo? Então existe essa possibilidade. O sigma' é 1/3 da soma desses 3 aqui. Bom, vai nos interessar, por razões que nós vamos ver na próxima aula, dividir a energia de deformação. Pense naquela energia de deformação que é uma propriedade de cada ponto, energia de deformação por unidade de volume. No caso geral, essa energia de deformação tem 2 parcelas associadas à mudança de forma e de volume, e que nós acabamos de ver que é possível fazer essa decomposição. E aí eu posso associar uma parcela da energia de deformação à mudança só de volume, e o complemento dela vai ser a mudança só de forma. O que a gente chama de energia de distorção é a parcela da energia de deformação associada só a essa mudança de forma. Né? Então, é o seguinte, a energia de deformação por unidade de volume, que é U, nós vamos decompor em
uma parcela que está associada à mudança de volume sem mudança de forma, e uma parcela que está associada à mudança de forma sem mudança de volume. Esse pedacinho aqui é o que a gente chama de energia de distorção. A ideia é que quando existe uma distorção só existe mudança de forma, sem mudança de volume, né? Daí a relação entre esses nomes, né? Bom, como é que eu calculo então a energia de distorção? Vocês se lembram que eu tinha uma expressão grandona da energia de deformação por unidade de volume, só em termos das tensões, não é? Estava no slide anterior. Dessa expressão grandona, eu já vou jogar fora aquele pedaço que diz respeito só às tensões de cisalhamento. Então ficaria alguma coisa assim. A energia de deformação por unidade de volume, se eu tiver só tensões normais, ela fica assim, ó. Deixa eu pegar aqui na minha colinha. Era 1 sobre 2e. Vocês têm isso aí. 1 sobre 2e. Sigma x ao quadrado, mais sigma y ao quadrado, mais sigma z ao quadrado, menos 2ni, sigma x, sigma y, mais sigma x, sigma z, mais sigma y, sigma z. Depois tinha um pedaço aqui que envolvia as tensões de cisalhamento. Então, vamos particularizar para a situação em que não há tensões de cisalhamento, né? Seria essa situação aqui. Só para para ficar clara a anotação, deixa eu escrever assim, ó. É isso mais o efeito do cisalhamento, né? Bom, vamos escrever. Mais 1 sobre 2g tal xy ao quadrado mais tal xz ao quadrado mais tal yz ao quadrado. Acho que era isso. Essa é a expressão para o caso geral, né? Bom, aqui no nosso caso particular, se eu quiser calcular a energia de deformação só para esse caso aqui, é zerar todas as contribuições de cisalhamento, né? E no lugar das tensões normais, colocar sigma 1 menos aquele sigma' que eu já calculei, que é 1/3 de sigma 1 mais sigma 2 mais sigma 3, sigma 2 menos o mesmo sigma' e sigma 3 menos o mesmo sigma', tá? E aí eu não vou aborrecer vocês com essa conta. Se vocês jogarem isso nesse lugar, vai dar o seguinte. Vai dar 1 mais ni. Esse aqui é só mudança de forma, né? 1 mais ni sobre 6e, que multiplica sigma 1 menos sigma 2 ao quadrado, mais sigma 1 menos sigma 3 ao quadrado, mais sigma 2 menos sigma 3 ao quadrado. Tá? Isso aqui não é muito emocionante, eu reconheço, mas eu só quero que vocês entendam direitinho de onde veio essa expressão. Ela veio daqui, ó. Isso aqui é absolutamente geral. Eu sempre vou encontrar num ponto planos tais em que eu só tenho as tensões principais, né? Com base nessas tensões principais, eu consigo calcular a energia de deformação naquele ponto, por unidade de volume.
Muito bem, eu consigo separar essa energia de deformação em duas modalidades. Uma é só mudança de volume sem mudança de forma. A outra é só mudança de forma sem mudança de volume. E claro que cada uma dessas parcelas só vai depender de sigma 1, sigma 2 e sigma 3, não é? O que nós acabamos de calcular aqui é essa parcela. A parcela da energia de deformação que está associada à mudança de forma sem mudança de volume. Isso aqui é a energia de distorção por unidade de volume num ponto, calculada em termos das tensões principais nesse ponto. Tá? Na próxima aula nós vamos usar essa expressão e vocês vão entender por que eu fiz esse cálculo.